Olá, amigos, tudo bem com vocês? Tudo certinho? Estamos de volta dando continuidade ao nosso curso para a Polícia Civil, curso de Direito Penal e Processo Penal. Cada bloco é um tema do edital. Alguns temas são divididos em mais blocos. Um exemplo é o que vocês estão vendo aqui no quadro: os crimes contra a administração pública. Nós teremos bloco 1, bloco 2 e bloco 3. São 3 blocos para esse tema, até porque é um dos temas mais importantes e é aquele tema que com certeza vai estar presente na tua prova, certo? Bom, o que vocês precisam entender? Vocês têm que entender que crimes contra a administração pública é, na verdade, um gênero. Se é um gênero, é porque existem espécies. E aqui no quadro vocês estão vendo as espécies de crimes contra a administração pública. Nós temos os crimes funcionais, que são aqueles, meus amigos, então praticados por quem? Funcionário público, contra a administração em geral. Nós temos os crimes praticados por particular contra a administração em geral. E nós temos também os crimes contra a administração da justiça. Essa é a divisão. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que se na tua prova vier uma questão, certo? Perguntando se crimes contra a administração pública é a mesma coisa que crimes praticados por funcionário público contra a administração, tu vai responder que não. Porque nem todo crime praticado, nem todo crime contra a administração pública é um crime praticado por funcionário público. Pode ser que seja um crime praticado por um particular, como, por exemplo, o contrabando, como, por exemplo, a corrupção ativa, ok? O fato é que no bloco 1, que é esse nosso, aula 1, nós vamos começar falando sobre os crimes funcionais, sobre os crimes praticados por funcionário público contra a administração. Então, nesse primeiro momento, o que eu posso fazer? Eu posso eliminar os 2 primeiros. Esses 2 primeiros aqui agora não me interessam. Futuramente vão me interessar. Mas agora o que me interessa é aqui: os crimes funcionais praticados por funcionário público contra a administração. Muito bem, onde nós encontramos essa modalidade de infração? Nós encontramos do artigo 312 ao artigo 327 do Código Penal. 312 ao 327, ali está. Aqui são os crimes funcionais. Antes de falar de cada crime importante, certo? Pelo menos aqueles que têm maior tendência de cair na prova de vocês, eu preciso tecer alguns comentários gerais, certo? Primeiro, os comentários gerais. Vocês têm que saber que os crimes funcionais, eles são o quê? Crimes próprios. E na classificação de crimes, será que a gente lembra o que são crimes próprios? Crimes próprios, meus amigos, são aqueles que demandam uma qualidade especial do sujeito ativo. O sujeito ativo não pode ser qualquer pessoa. Tem que ser uma pessoa determinada e específica. E nesse caso a gente sabe muito bem quem é, né? Quem comete os crimes funcionais são os ou o funcionário público. Aqui está.
é o funcionário público, por isso são crimes próprios. Bom, vem a grande pergunta, vem a grande questão. O que é funcionário público? Por que eu pergunto isso? O que é funcionário público? Meus caros, existe uma grande confusão para os candidatos em prova de concurso público. Porque muitos pensam que sabem o que é funcionário público porque estudaram no direito administrativo e confundem funcionário público com servidor. É a mesma coisa? Não. É óbvio que todo servidor público, ou seja, aquele concursado, aquele que tem estabilidade, é claro que ele é um funcionário público. Mas vocês têm que entender que nem todo funcionário público é servidor. Então o conceito que nós temos de funcionário público para efeitos penais, ele é amplo. Ele é maior do que aquele conceito que nós temos na esfera administrativa. Então nós temos um artigo no Código Penal que é o artigo 327. E o artigo 327, ele diz para nós qual é o verdadeiro conceito de funcionário público para os efeitos penais. Então vem comigo aqui. Vem aqui pro quadro que tu vai entender. Certo? Vamos subir aqui, ó. Vamos subir, vamos lá pro finalzinho. O que a gente quer é o 327, ó aqui ele. Tipo penal explicativo, onde ele vai explicar o conceito de funcionário público. Se deem conta do seguinte detalhe. Aqui está o enunciado. Funcionário público, 327. Considera-se funcionário público, e olha o que está agora entre vírgulas. Para os efeitos penais. Talvez em outras situações a gente vá ter outras classificações. Para os efeitos penais, quem? Embora transitoriamente exerce um cargo, emprego ou função pública. Quem é que exerce transitoriamente uma função pública? Pode ser, por exemplo, o jurado no tribunal do júri. Pode ser, por exemplo, o mesário das eleições. Percebam, eles não são estáveis, eles não têm, não são concursados, eles não sofrem sindicância, mas pelo 327, eles podem responder por crime de peculato, por corrupção passiva, por prevaricação, que são crimes funcionais. Certo? E ainda diz que pessoas sem remuneração, que exercem cargo, emprego ou função pública, também são funcionários públicos para efeitos penais. E aí vocês podem pegar, inclusive, além dessas pessoas, como jurados, mesários, a figura do estagiário. Sim, tem estagiários que buscam experiência e não são remunerados pelas atividades que exercem. Todavia, podem vir a ser responsabilizados pelo quê? Podem vir a ser responsabilizados por crimes funcionais. Perceberam? Viram que coisa maravilhosa? Então, cuidem com o 327, porque ele diz exatamente o grande conceito. São crimes próprios, pois são praticados por funcionários públicos. E os funcionários públicos são essas pessoas que vocês estão vendo aqui. Aí nós temos um parágrafo primeiro. Parágrafo primeiro, ele traz os funcionários públicos, meus amigos, por equiparação. Pessoas equiparadas a funcionário público. Diz lá, equipara-se a funcionário público quem exerce cargo, emprego ou função em entidade paraestatal. E quem trabalha para empresa prestadora de serviço contratada ou conveniada para execução de atividade típica da administração. Agora vão entrar aqui principalmente aquelas pessoas que trabalham para a administração pública, meus amigos, indireta.
As autarquias, certo? Então, funcionário do INSS, funcionário da URGS, empresa pública como funcionários da Caixa Econômica Federal, funcionários de sociedade de economia mista, como funcionários do Banco do Brasil, funcionários da FUNAI, que é uma fundação instituída pelo poder público, funcionário da Santa Casa de Misericórdia, porque é uma empresa prestadora de serviço contratada para execução típica da administração, que é a saúde, funcionário da Concepa, que é uma empresa conveniada para execução de atividade típica da administração. Essas pessoas são equiparadas a funcionários públicos também, então podem responder por crimes funcionais. Agora, abre teu olho, questão de prova. Te liga nesse parágrafo 2º que está aqui. O parágrafo 2º, meus amigos, ele traz uma causa de aumento de pena, dizendo que a pena vai ser aumentada, olha aqui, ó, em 1/3. A pena é aumentada em 1/3 quando os autores previstos neste capítulo, ou seja, dos crimes funcionais praticados por funcionário público contra a administração em geral, forem ocupantes de cargos em comissão ou função de direção ou assessoramento de órgão da administração direta, União, Estado, Distrito Federal, municípios, Sociedade de Economia Mista, Correios, Banco do Brasil, empresa pública, a CEF, ou fundação instituída pelo poder público. Pessoas com órgãos de gestão aqui, espera-se maior confiança. Então eles, além de sofrer as penas dos crimes, terão um aumento de 1/3. Mas percebam que aqui dentro não tem as autarquias. Então, por exemplo, se o diretor lá do INSS comete um crime funcional, para ele não incide o aumento de 1/3. Por quê? Porque a autarquia não está dentro do parágrafo 2º. E eu não posso fazer analogia em malam partem. Eu não posso fazer uma analogia para prejudicar o réu. Ok? Então cuidem, porque se a examinadora trouxer essa armadilha, tu não caia nela. Certo? Muita atenção em relação a esse ponto. E assim, pessoal, vocês sabem agora quem é o funcionário público. Do 327, quem é o sujeito ativo. Só que, quem sabe, a prova pergunte para os senhores o seguinte: se um particular pode responder por um crime funcional, vai que venha essa questão na prova. Primeiro que muitos vão dizer, não pode, professor. Não pode, tem que ser um funcionário público, porque se for um particular, os crimes funcionais não seriam crimes próprios, os crimes funcionais seriam crimes comuns. Olha, eu até concordo com vocês, só que o nosso Código Penal dá essa brecha. A resposta aqui, meus caros, é sim. Sim, um particular pode responder por crime funcional, e o crime funcional continuará sendo um crime próprio. Sim, ele continuará sendo um crime próprio. Isso não vai mudar. Continuará sendo próprio. Como assim? Como eu sei? Bom, pessoal, por 2 motivos. Mas o principal é porque nós temos o artigo 30 do Código Penal. Aquele lá do concurso de pessoas, que fala das circunstâncias incomunicáveis, certo? Que fala das circunstâncias incomunicáveis. Então, para um particular responder por um crime funcional, o que é importante? O que se tem que saber? Primeiro, que o particular tem que atuar em concurso. Com
um funcionário público. Agora, então, já sabem. O particular sozinho não responde por peculato, por prevaricação, por concussão, por corrupção passiva. Esse não vai responder. Então, ele tem que atuar em concurso com um funcionário público. E o segundo requisito, ele tem que ter ciência da elementar do comparsa, ou ciência da elementar, basta. Ou seja, o particular tem que saber que aquele que está atuando com ele é funcionário público. Se os dois atuam em conjunto, mas o particular não sabe, o particular vai responder por um crime comum. E o funcionário público, esse sim, responderá pelo crime funcional. Certo? Detalhe importante. Isso que eu coloquei aqui diz respeito a quê, meus amigos? Diz respeito ao sujeito ativo dos crimes funcionais. Todavia, é importante que vocês saibam e lembrem que existe também o quê? O sujeito passivo dos crimes funcionais. Ou seja, quem é que sofre as consequências desses crimes? E aí eu queria que vocês lembrassem que o sujeito passivo, ele pode ser direto ou imediato, assim como ele pode ser também indireto ou mediato. Aqui está. Bom, é fácil entender? Muito. É muito fácil entender. Sujeito passivo direto ou imediato é o Estado, na figura da administração pública. E percebam, o Estado, meus amigos, ele sempre vai ser sujeito passivo. Em qualquer crime funcional, nós sempre vamos ter o Estado na figura do polo passivo. Sempre. Por quê? Porque toda vez que um funcionário público comete um crime funcional, ele está atingindo a lisura e a moralidade da administração. A administração pública não tem interesse que seus afiliados venham a cometer crimes. Então ele sempre vai ser atingido. Sempre vai ter esse golpe. 100% dos casos é o Estado. Todavia, contudo, sujeito passivo indireto ou imediato é quem? É o particular. Aqui está. É o particular. Ele é mediato e eu posso inclusive chamá-lo de eventual. Por quê? Porque nem sempre nós vamos ter um sujeito passivo indireto, que é o particular. Em alguns crimes, sim. Por exemplo, no crime de peculato furto, talvez a coisa subtraída seja de um particular. E aí nós vamos ter como sujeito passivo tanto o Estado quanto aquele que perdeu o bem. Mas tem outros crimes que nós vamos ter só como sujeito passivo o Estado. Um exemplo desse tipo de crime, prevaricação, em que o sujeito passivo vai estar aqui apenas. Então lembrem, o Estado sempre é sujeito passivo. O particular, meus amigos, às vezes estará junto com o Estado.
Certo? Penúltima informação geral. Penúltima informação geral. Para depois a gente partir, então, para os crimes em espécie. Meus grandes amigos, vocês precisam entender que os crimes funcionais, e aí eu digo todos eles, do 312 ao 327, eles são de ação penal pública. Incondicionada. Aqui está. Ação penal pública incondicionada, ou seja, é denúncia do Ministério Público e não depende nem de representação e nem por queixa. Aliás, eu vou além. Inclusive, eu vou além. Eu digo a vocês que de todos os crimes contra a administração pública, todos são de ação penal pública, com a exceção do crime de exercício arbitrário das próprias razões, do artigo 345, que quando não há violência, somente se procede mediante queixa. Ok? E a última informação dessas regras gerais que aqui estão, meus amigos, é que os crimes funcionais somente são puníveis, somente vai existir punição quando houver dolo. Somente quando houver dolo. Ou seja, o funcionário ele tem que querer cometer o crime funcional. Não tem crime funcional culposo, com exceção do peculato. Olhem bem o que eu estou dizendo. O peculato é o único crime funcional que admite a modalidade culposa. Os outros só a título de dolo. Certinho? Compreenderam? Dessas regras gerais pode vir uma questão na tua prova. Pode ser uma das alternativas. A Fundatec pode vir e mexer com vocês por aqui. No próximo bloco, eu já vou começar a falar dos crimes em espécie, dos mais importantes. Tu quer saber mais sobre esse tema? Quer conhecer mais sobre o que está aqui? Esse bloco está no meu curso, professoradrianocote.com.br. Os assinantes, os alunos, já terão acesso aos outros blocos de continuidade. Não fica para trás. Gabarita Direito Penal, gabarita Processo Penal, vem para o curso do professor Adriano e vem dominar os crimes contra a administração pública. Tu vai botar a Fundatec no bolso. É palavra minha. Certinho? Então, pessoal, o meu muito obrigado por este bloco. Aguardo vocês nos crimes contra a administração pública, bloco 2. Um grande abraço. Todos serão muito bem-vindos. Fiquem com Deus. Valeu. Tchau, tchau.